Bom dia, meu amigo, minha amiga na fé. Que alegria ter você aqui neste começo de dia, neste espaço de oração da manhã preparado com carinho para o seu coração. Respire fundo agora, sem pressa, e permita que o silêncio vá se acomodando dentro de você. Talvez sua mente esteja cheia, talvez o corpo esteja cansado, talvez o dia já pareça exigente antes mesmo de começar. Mas este é um momento seguro, um lugar de descanso, onde Deus se aproxima com cuidado e presença. Aqui nada precisa ser provado, apenas acolhido. Antes de seguirmos juntos, eu te convido a permanecer neste momento. Se inscreva no canal, fique conosco até o final desta oração poderosa e permita que esta mensagem de Deus alcance você por inteiro. Este não é apenas um vídeo, é um encontro de fé, de confiança e de fortalecimento espiritual. Prepare o seu coração, aquiete seus pensamentos e deixe que o Senhor conduza cada palavra. Nós vamos caminhar passo a passo, com calma, com verdade e com esperança. E o que este dia pede de você talvez seja mais coragem do que você imagina. Existem manhãs em que o corpo desperta, mas o coração parece atrasado, como se ainda estivesse tentando juntar forças para enfrentar o que vem pela frente. Não é preguiça, não é falta de fé, é cansaço acumulado, é a sensação de que o dia já começa pedindo mais do que parece possível oferecer. Nessas horas, a alma percebe que não será um dia simples, leve ou automático. É um dia que exige presença, coragem e firmeza interior. E reconhecer isso não é fraqueza, é honestidade espiritual. Deus não se assusta com o peso que você sente agora. Talvez você tenha acordado com pensamentos acelerados, lembranças difíceis ou responsabilidades que já pressionam antes mesmo do primeiro passo fora da cama. O coração sabe que o dia trará desafios, conversas difíceis, decisões necessárias ou silêncios que machucam. Não é um dia para fugir nem para se esconder, mas para atravessar com consciência e fé. Há dias que não pedem atalhos, pedem sustentação interior. E é exatamente nesses dias que Deus se revela mais próximo do que imaginamos. Ele não apressa, ele fortalece. A fé que sustenta não é aquela que nega a realidade, mas a que encara o caminho com os olhos abertos e o coração firme. Você não precisa fingir que está tudo bem para que Deus caminhe com você. Ele caminha justamente quando reconhecemos que não está fácil. Este dia não começa como um presente leve, mas como uma travessia necessária. E travessias não se vencem correndo, mas avançando passo a passo. O Senhor conhece o terreno que você vai pisar hoje. Nada será surpresa para Ele. Há um convite silencioso nesta manhã. Não endurecer o coração, não desistir antes de tentar, não carregar tudo sozinho. Deus não promete que o dia será simples, mas garante presença constante no meio dele. Quando o cansaço aparece logo cedo, é sinal de que algo importante será vivido, aprendido ou transformado. E mesmo que você ainda não consiga enxergar propósito, o Senhor já está agindo no invisível. A coragem espiritual nasce quando escolhemos confiar antes de entender. E isso muda tudo por dentro. Talvez você sinta vontade de recuar, de adiar, de evitar aquilo que precisa ser enfrentado hoje. Mas existem batalhas internas que não desaparecem quando ignoradas, apenas se fortalecem. Deus não força, Ele chama. Chama você a atravessar o dia com Ele, não apesar do medo, mas junto com a fé. A presença de Deus não elimina o esforço, mas sustenta o coração durante o esforço. E quando o coração está sustentado, até os passos mais difíceis se tornam possíveis. O Senhor está contigo desde este primeiro momento. Este não é um chamado para heroísmo solitário, mas para dependência consciente. Você não precisa ser forte sozinho, apenas disposto a caminhar acompanhado. Há dias em que a vitória não é chegar sorrindo ao final, mas não desistir no meio do caminho. E isso já é fé em movimento. Deus vê o que você carrega, conhece suas limitações e honra cada passo dado com sinceridade. O dia pode ser exigente, mas você não está desamparado. Existe graça suficiente para hoje. Ao reconhecer o peso desta manhã, algo começa a se organizar dentro de você. A fé não se manifesta como fuga,
mas como decisão de seguir. E é neste ponto que o coração se prepara para soltar o que trava, o que se repete e o que parece não ter saída. Quando aceitamos atravessar o dia com Deus, abrimos espaço para entregar aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. E talvez seja exatamente isso que o seu coração esteja pedindo agora, ainda que em silêncio. Existem situações que cansam não pelo tamanho, mas pela repetição. Problemas que voltam, sentimentos que parecem não avançar, decisões que ficam sempre para depois, como se a vida estivesse presa no mesmo ponto. Isso desgasta a alma, enfraquece a esperança e faz o coração duvidar se algo realmente pode mudar. Muitas vezes, não é falta de esforço, mas excesso de tentativas frustradas. E Deus conhece esse desgaste silencioso que você carrega. Ele vê aquilo que parece parado, mesmo quando ninguém mais percebe. Talvez você esteja lidando com algo que não encontra saída clara, por mais que ore, pense ou converse. Caminhos confusos, respostas que não chegam, portas que parecem fechadas há tempo demais. Isso gera frustração, insegurança e até culpa espiritual, como se a fé estivesse falhando. Mas a entrega verdadeira começa justamente quando reconhecemos nossos limites. Deus não espera que você resolva tudo sozinho antes de se aproximar. Ele espera sinceridade, não perfeição. Entregar não é desistir, é parar de lutar do jeito errado. É reconhecer que algumas batalhas não se vencem com controle, mas com rendição. Existem pesos que só se tornam leves quando colocados nas mãos certas. Quando você admite que não sabe mais como avançar, algo se abre por dentro. A fé deixa de ser esforço e passa a ser confiança. E esse movimento interior prepara o coração para receber direção, mesmo que ainda não venha a resposta imediata. Neste momento, Deus te convida a trazer exatamente aquilo que você costuma esconder ou adiar. O medo antigo, a decisão travada, a dor que se repete, a sensação de estar andando em círculos. Nada precisa ser organizado ou bonito para ser entregue. Ele acolhe a bagunça da alma com paciência e amor. Quando você entrega o que não controla, Deus começa a agir onde você já não alcança, e é aí que o descanso começa a nascer. Agora, ore assim comigo. Senhor, nesta manhã eu coloco diante de Ti tudo aquilo que está travado em minha vida. Entrego os problemas que se repetem, as decisões que não consigo tomar e os caminhos que parecem sem saída. Eu reconheço meus limites e confesso meu cansaço diante de Ti. Recebe, Deus, aquilo que eu já não consigo carregar sozinho. Ensina meu coração a confiar, mesmo quando não vejo mudança imediata. Vamos falar com Deus com sinceridade. Pai, eu te entrego os medos antigos que insistem em voltar, as frustrações que pesam na minha mente e as situações que parecem não avançar. Tira de mim a ansiedade de resolver tudo agora. Coloca paz onde existe confusão e luz onde minha visão está limitada. Eu escolho descansar em Ti neste começo de dia. Sei que o Senhor cuida de mim. Juntos, elevemos este momento em oração. Deus, toma minhas batalhas, meus caminhos confusos e tudo aquilo que não sei como resolver. Eu entrego este dia, minhas decisões e meus passos nas Tuas mãos. Fortalece meu interior para seguir com fé, mesmo sem todas as respostas. Que eu não caminhe preso ao medo, mas sustentado pela confiança. Eu confio que o Senhor está abrindo caminhos, mesmo que ainda não sejam visíveis. A fé que transforma não é aquela que ignora o que sentimos, mas a que se move apesar do que sentimos. Muitas muralhas não são visíveis aos olhos, mas se erguem dentro do coração ao longo do tempo. Medos antigos, inseguranças silenciosas, experiências que machucaram e deixaram marcas profundas, acabam limitando nossos passos sem que percebamos. Essas barreiras internas fazem a vida parecer estreita, como se sempre faltasse espaço para avançar. Mas Deus não criou você para viver cercado por limites invisíveis. Ele trabalha primeiro no interior, onde nascem os verdadeiros caminhos. Quando falamos de muralhas espirituais, falamos de pensamentos que dizem que não vai dar certo, de lembranças que roubam a esperança e de vozes internas que enfraquecem a confiança.
A fé ativa não nega essas vozes, mas escolhe não obedecer a elas. Ela se levanta como um movimento interior de confiança, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Deus não espera que tudo esteja organizado para agir. Ele age no meio do processo, no meio da caminhada, no meio da dúvida. Existe um momento em que a fé deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma decisão diária. Decidir confiar mesmo sem ver, avançar mesmo com receio, continuar mesmo quando o coração ainda está em reconstrução. É assim que as muralhas começam a cair por dentro. Antes de qualquer porta se abrir fora, algo se alinha dentro da alma. Deus fortalece o interior para que você não desista antes do tempo. E essa força não vem do esforço humano, mas da presença constante do Senhor. Talvez você ainda não veja mudanças concretas, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. A fé trabalha no invisível, preparando o terreno, ajustando caminhos e curando áreas profundas do coração. Cada passo dado com confiança, por menor que pareça, enfraquece as muralhas que antes pareciam intransponíveis. Deus caminha com você, respeitando seu ritmo, sustentando sua esperança e renovando suas forças. E é nesse caminhar diário que a fé se torna viva e ativa. Agora, ore assim comigo. Senhor, fortalece a minha fé nesta manhã. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando meus pensamentos tentam me limitar. Derruba as muralhas internas do medo, da insegurança e da dúvida que se levantaram dentro de mim ao longo do tempo. Renova meu interior com coragem e esperança, que eu caminhe sustentado pela Tua presença, mesmo sem entender tudo. Vamos falar com Deus com o coração aberto. Pai, eu Te peço força para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Toca as áreas feridas da minha história e cura aquilo que ainda me prende ao passado. Ensina-me a confiar antes de ver, a crer antes de compreender. Que minha fé seja viva, ativa e constante neste dia. Eu escolho caminhar contigo. Juntos, elevemos este momento em oração. Deus, renova minha confiança e fortalece meu espírito. Que nenhuma muralha interior seja maior do que a Tua presença em mim. Se esta oração está tocando seu coração, curta este vídeo. Se inscreva no canal e escreva nos comentários seus pedidos de oração. Caminhamos juntos em fé. E prepare seu coração, porque a palavra que vem a seguir trará ainda mais segurança e luz para o seu caminho. O Salmo 27 nos conduz a um lugar de firmeza quando o coração está inquieto. Ele começa lembrando quem Deus é antes de falar sobre qualquer batalha. O Senhor é luz quando a mente se sente confusa, é salvação quando o medo se aproxima e é fortaleza quando as forças parecem pequenas demais. Essa palavra não nega a existência de inimigos ou desafios, mas redefine onde o coração deve se apoiar. Quando Deus é luz, a escuridão não domina. Quando Ele é fortaleza, o coração não desmorona. Há momentos em que o medo não vem de fora, mas nasce dentro, silencioso, insistente, desgastante. O Salmo nos ensina que, mesmo assim, não precisamos recuar. A confiança não surge porque tudo está seguro, mas porque Deus está presente. Ele se torna abrigo quando a alma se sente exposta e proteção quando a fé parece frágil. Essa palavra nos lembra que não caminhamos sozinhos, mesmo quando o cenário é incerto. A presença de Deus sustenta aquilo que a força humana não consegue. Quando declaramos que o Senhor é nossa luz, algo se organiza dentro de nós. A visão se ajusta, o medo perde espaço e a esperança encontra lugar para respirar novamente. O Salmo 27 fortalece a fé porque aponta para um Deus que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ele não abandona no meio da luta, nem se afasta quando o coração vacila. Pelo contrário, ele se aproxima e sustenta. Essa é a base segura para atravessar qualquer dia. Este salmo não é apenas uma leitura, é uma declaração interior de confiança. Ao meditarmos nessas palavras, o coração aprende a descansar sem negar a realidade. Deus é refúgio quando a ansiedade tenta dominar. Ele é fortaleza quando o cansaço emocional pesa. E essa certeza não elimina as batalhas,
mas nos mantém firmes dentro delas. A fé se fortalece quando escolhemos confiar na presença de Deus mais do que nas circunstâncias. E isso muda a forma como caminhamos. Agora ore assim comigo. Senhor, Tu és a minha luz quando meus pensamentos estão confusos e meu coração se sente sobrecarregado. Dissipa toda a escuridão que tenta se instalar dentro de mim. Que Tua presença ilumine minhas decisões e meus passos neste dia. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Sustenta-me com Tua paz. Vamos falar com Deus com confiança. Pai, quando o medo se aproxima, lembra o meu coração de que Tu és a minha salvação. Fortalece-me quando me sinto fraco e vulnerável. Coloca coragem onde existe insegurança e descanso onde existe tensão. Que nenhuma batalha seja maior do que a Tua presença em mim. Eu me refugio em Ti nesta manhã. Juntos elevemos este momento em oração. Deus, sê minha fortaleza hoje. Guarda minha mente, protege meu coração e renova minha fé. Que eu caminhe sustentado pela certeza de que o Senhor está comigo em todos os momentos. Dissipa o medo, fortalece minha confiança e prepara meu coração para descansar em Ti. E com essa segurança, sigo para este dia com esperança. Depois de atravessar este momento de oração, algo se aquieta por dentro, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. O descanso que Deus oferece não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que Ele continua conduzindo cada passo. As muralhas não definem o seu futuro, nem os desafios determinam o fim da história. Quando o coração aprende a confiar, a alma encontra espaço para respirar novamente. E esse descanso silencioso é sinal de que Deus está cuidando de você. Talvez o dia ainda traga desafios, decisões ou momentos de cansaço, mas agora você não caminha da mesma forma. Há uma paz que sustenta, uma confiança que acompanha e uma esperança que permanece. Deus segue abrindo caminhos, mesmo quando eles ainda não são visíveis aos olhos. A fé amadurece nesses momentos de espera tranquila, onde o coração escolhe não se desesperar. O Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Este não é o fim da caminhada, é apenas mais um passo dado com fé. Cada manhã em oração fortalece o interior e prepara o coração para viver o dia com mais leveza espiritual. Quando você escolhe confiar, algo se transforma por dentro, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. Deus está contigo em cada detalhe, cuidando do que você vê e do que você ainda não percebe. Essa presença constante é fonte de paz verdadeira. Permaneça com essa sensação de cuidado ao longo do dia. Quando o medo tentar voltar, lembre-se de que o Senhor é seu refúgio. Quando o cansaço aparecer, recorde que Ele é sua fortaleza. A oração da manhã não termina aqui. Ela continua nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas e na confiança renovada. Deus cuida de você em cada passo, e essa certeza sustenta o coração. Se esta oração falou com você, eu te convido a escrever nos comentários aquilo que precisa ser vencido hoje. Compartilhar é também um ato de fé e confiança. Aqui, caminhamos juntos, intercedendo uns pelos outros e fortalecendo nossa esperança. Volte amanhã para mais um momento de oração poderosa e palavra de Deus. Este espaço é um refúgio preparado para você. Que você siga este dia com o coração mais leve, mesmo que os desafios ainda existam. A paz que vem de Deus não é ausência de luta, é presença constante no meio dela. Confie que Ele está abrindo caminhos onde antes só havia limites. Descanse na certeza de que o Senhor está à frente, guiando cada passo. Você não está sozinho nesta caminhada. Receba este descanso interior como um presente de Deus para hoje. Permita que a fé continue trabalhando em silêncio dentro de você. Caminhe com esperança, com serenidade e com confiança renovada. Deus está contigo, cuidando de cada detalhe do seu dia. E amanhã estaremos aqui novamente, caminhando juntos em oração.